A Bíblia é Bíblia porque a Igreja Católica juntou os textos e colocou num livro só. Para o protestantismo de Lutero é sola escrituras. Para ele é sola escritura, só o que está na Bíblia. Então ele apaga 1.500 anos de tradição e 1.500 anos de magistério para viver só com a Bíblia. Mas esquecem que Jesus não teve acesso à Bíblia, porque a Bíblia ela foi confeccionada muitos séculos depois. Então a Bíblia, que eles tanto dizem que é a única coisa que serve, foi a Igreja Católica que criou, juntando os textos considerados legítimos e canônicos pela Igreja Católica Apostólica Romana. Ele está falando de um poder. Se chegar na casa de alguém agora, tiver uma Bíblia aberta, vai estar num salmo. Você sabia que existem salmos que são proibidos pela igreja? Não. A sua vida vai mudar a partir do momento que você desenvolver a capacidade de ser odiado. Deixe as pessoas te odiar, cara. Deixe as pessoas não gostarem de você. As que vão merecer e que vão gostar de você serão poucas de verdade. Então, nesse momento, quando você fala o seguinte, eu aguento ser odiado, eu aguento a pessoa falar isso ou aquilo, tá tudo certo. O próprio Chico Xavier, uma vez perguntado para ele no Pinga Fogo se o Espiritismo ia crescer, se era a pretensão do Espiritismo do Brasil passar à Igreja Católica. E ele falou, jamais. E se o Espiritismo um dia pensar sobre isso, o Espiritismo precisa acabar. Porque nenhuma religião tem a competência e a sabedoria para poder reunir tantas pessoas em pró da mesma ideia e do mesmo... Quem criou os hospitais? Quem criou as escolas e as universidades? Quem criou as creches e os orfanatos? Quem criou os asilos? Quem criou as maiores instituições que cuidam de gente no mundo até hoje? A Igreja Católica Apostólica Romana. Nunca fundou uma religião, nunca fundou a Igreja Católica. A Igreja Católica Apostólica Romana foi fundada pelo Império Romano, que matou Jesus Cristo, assassinou, crucificou, torturou Jesus Cristo. Tu fica inteligente. 20 horas de jejum, tu consegue pensar o que tu quiser. Quer resolver algo? Faz o jejum. A tua mente vai ficar claríssima. Coloca uma coisa na sua cabeça de uma vez por todas. Ninguém está nem aí pra ninguém. Ninguém gosta da gente. Você quer saber uma pessoa se ela é feliz com o teu sucesso? Começa a fazer esse teste. Conta uma felicidade pra alguém. Contou? Vê se a pessoa vai manter o olho em você. Tem que ser pessoalmente aí, né? Pessoalmente. Vê se a pessoa vai manter o olho em você. Contou um sucesso, a pessoa virou o olho, olhou pra baixo, sai fora quem encrenca. Né? Tem graça se eu te perguntasse onde é que você se situa no espectro ideológico? Sem graça, a direita, a esquerda, centro, muito pelo contrário. Eu não ficaria sem graça, Biel, mas toda vez que eu me deparo com esse tipo de pergunta, eu te falo, depois que desligar a câmera, a gente senta ali numa mesa e a gente conversa. Então tá estabelecida a sua posição. A minha posição é essa porque as 2 vezes que eu resolvi falar, meu amigo, o resultado e a descontextualização virou uma paçoca que eu falei... Por que certas pessoas não gostam de você? A verdade é que não tem nada a ver com o que você faz, mas com o que você representa. Sua autenticidade pode incomodar quem vive de máscara. O bicho chamou você. Veja o verso 17. São aqui 4 foi reis. acusado A palavra besta ou animal em profecia não sei não. significa um reino ou um poder. Perguntar de outras pessoas também. E ela foi falando. E ela falou um bem polêmico, que foi o Edir Macedo, né? E ela falou que o Edir Macedo era do João Caveira. E aí o pessoal disse que não, que ele disse num livro que ele era do Tranca-Rua. O Templo de Salomão é a maior afronta, é a maior blasfêmia, é o maior insulto que você fez construindo esse templo. Jesus disse que não haveria templo, não sobraria em Israel pedra sobre pedra. Você não só reconstruiu o templo, como você colocou uma arca da aliança lá dentro. Adoro falar sobre aborto, planejamento familiar. Não é para contrariar a Igreja Católica, mas para ajudar as pessoas. Para levar as pessoas a uma vida de melhor qualidade. Sou a favor do aborto. Eu sou e digo isso alto e bom som. Com toda a fé do meu coração. E não tenho medo nenhum de pecar. E se eu estou pecando, eu cometo esse pecado consciente. E se eu quiser pedir 10 mil em cima do altar, posso pedir, irmão? É uma oferta. Quem quiser pegar, porque pega sim ou não. Por que tá ferindo o seio da igreja? Eu tô te obrigando a fazer um voto? Eu ponho uma arma, um revólver na cabeça de alguém, ó, sobe no altar? Eu tenho vergonha, mas muita vergonha de um cara como esse. Um cara que se diz profeta, um cara que profetiza. O cara tem que ter muita vergonha na cara pra
pra falar sobre isso daí do dízimo. Quero que vocês reparem no olhar dele. É um olhar de gente ruim. E se eu quiser pedir 10 mil em cima da outra, eu posso pedir? Se quiser pegar, porque pecciona. Apocalipse 13, verso 1, emergir do mar. Quem que é o falso profeta? O falso profeta, ele é aquele que ele não tá pelo altar de Deus, ele não tá pelo povo, ele tá por estar. É aquele que quer fama, quer aplauso, quer... Mas o que caracteriza um falso profeta é ele falar, usar o nome de Deus, e em toda a trajetória dele não tem um fruto. Significa um reino ou um poder. Então, quando o Apocalipse diz que uma besta está surgindo do mar, ele está falando de um poder, de um reino que está se levantando. Agora, quando ele diz do mar, o que é que significa isso? As águas que existe onde a meretriz está assentada. Quanto a essa falsa língua estranha dele, esse falso inglês, né? E aí ele usa umas falácias. Porque serem meus imitadores como eu sou de Cristo. Foi Paulo que falou. Você não viu Paulo andando sobre as águas, não viu Paulo cuspir no chão e fazendo lodo e passando no rosto de alguém. Você não viu Paulo fazer nada disso. O conceito de ser imitador de Cristo não tem nada a ver com esse conceito. Porque então assim, eu falo uma língua do país que eu morar, aqui ele falou em inglês. Nomes de blasfêmia. O que significa isso? Daniel. Eu nasci surdo e mudo até os meus 3 anos. Você nasceu surdo e mudo. Eu nasci sem as cordas vocais, sem os tímpanos. Tá com essa desenvoltura aqui? É. Deus te colocou no caminho, viu? Eu nasci sem as cordas vocais, sem os tímpanos. Sem as cordas vocais, sem os tímpanos. Sim. Eu nasci surdo e mudo até os 3 anos de idade. E se eu quiser pedir 10 mil em cima do outro, eu posso pedir, irmão. É uma oferta. Quem quiser pegar, porque pega sim ou não. Quem tá ferindo o seio da igreja? Eu tô te obrigando a fazer um voto? Os Simpsons previu quem será o novo presidente do Brasil. Em um episódio inédito dos Simpsons, Lisa viaja ao Brasil em um intercâmbio e descobre um antigo templo tecnológico escondido na Amazônia. Lá, um holograma prevê: em 2026, o novo presidente do Brasil será alguém que começou como influenciador digital. De volta a Springfield, de todos os lugares que eu já vim da minha vida, é o lugar onde mais tem gente próspera. Então, não, Marcelo, não quero não, eu quero ir lá no Duende, não, eu quero ir no Paulo, vai onde você quiser, mas vai aonde está o foco de gente que está crescendo. Se você for no Universal, vai ser mais rápido. Que se levanta no meio dos povos, ou seja, um local densamente povoado. Apocalipse 13, verso 1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Sobre os chifres, 10 diademas. E sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. O que significa isso? Daniel, capítulo 7, verso 3. 4 animais grandes subiam do mar. Aqui você tem a expressão terion, que é a palavra besta ou animal. Veja o verso 17. São 4 reis. A palavra besta ou animal em profecia significa um reino ou um poder. Há um apartamento lá fora. Quando ele diz do mar, o que é que significa isso? E o avião que o transporta, e que segundo ele, está em nome da entidade religiosa que comanda. Se as águas são povos, multidões, nações e línguas. Macedo tem a cara de pau de no Maracanã cheio. Em 1987, mandar todo mundo que tinha óculos, jogar o óculos dentro de uma sacola, porque iam ficar curados pela fé em nome de Jesus naquela hora, recolheram milhares de óculos e o Macedo orou para o pessoal ficar curado. No dia seguinte, a Globo descobriu que os óculos tinham sido todos vendidos para uma ótica que tinha comprado todas as lentes, todas as armações, que eles tinham faturado milhões com a venda dos óculos. Eu faço um apelo. Quem é contra o Papa Francisco, abandonem a Igreja Católica. A nossa igreja nasceu com Jesus Cristo e ele falou: tu és Pedro, e sobre essa pedra coloca a minha igreja. A nossa igreja está alicerçada na pedra que é Francisco, o nosso Papa. Se alguém não aceita... Grande, pessoal! Isso é grande demais, malandro! Pô, vai arrebentar! Tem que arrebentar! Porque Deus é grande! Deus não faz coisa pequena! Deus é grande! Eu não creio que o Espírito Santo queira palmas. Pode pular!
pode cantar, Ele pode quer que falar você em nos línguas ajude a estranhas, pagar as nossas porque Deus é contas. contigo, aleluia. Essa Amém? entrada de Jesus em Ele Jerusalém, quer meu que filho, você